A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de apresentar o webinar Mulher Advogada e a Atuação no Terceiro Setor. Evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão da Mulher Advogada e Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Alessandra Oliveira, vice-presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na tarde de hoje, num evento em que a nossa comissão está prestigiando e comemorando o Mês da Mulher. Né? Como comissão do Direito do Terceiro Setor, a gente comunga tantas áreas, né, e tantas especialidades e tantos tipos de direitos dentro da nossa comissão, e era um anseio já há muito tempo da gente fazer um evento que a gente pudesse fazer essa intersecção, essa conjunção entre outras comissões, e é com grande felicidade que a gente conseguiu fazer agora com a Comissão da Mulher Advogada e com a Comissão dos Direitos Humanos. Né? Eu quero começar agradecendo imensamente à OAB pela oportunidade, toda a comissão técnica, o nosso presidente da OAB, o nosso vice-presidente, que também tem respaldado as comissões em todas as iniciativas que se tem, e um agradecimento especial à nossa presidente, Ana Carolina, que é mulher e que possibilitou esse encontro da tarde de hoje. Eu queria apresentar para vocês as nossas palestrantes com um mini currículo que cada uma fez de si e que é muito especial. A gente tem hoje com a gente a Gabriele Costa Garcia, mãe do Francisco, advogada e fundadora do Instituto Think Twice Brasil, é mestre em Direitos Humanos pela London School e especialista em negócios sociais. A gente tem com a gente também a doutora Gabriela Siqueira Quermesse, mãe, advogada, especialista em Direito das Famílias e Sucessões, Violência de Gênero, professora e secretária adjunta da Comissão da Mulher Advogada. E a gente tem também a Renata Ferreira Fortunato, mãe da Marina, advogada atuante no Terceiro Setor desde 2007, especialista em processo civil e contratos, MBA em projetos sociais e culturais e membro efetivo da nossa Comissão de Direitos do Terceiro Setor. Então, agora, para a gente começar, eu queria que cada um falasse um pouco de si e da sua jornada até aqui. A gente pode começar com a doutora Gabriele. Olá a todos, todas. Muito obrigada, Lei e Rê, pelo convite. Estou super lisonjeada e feliz de ser parte desse bate-papo de hoje. Também adoro fazer parte disso com a Gabi, que é minha xará, e a gente já encontrou tanta sinergia aí. Queria agradecer também todas as pessoas que se inscreveram. Quem quiser mandar dúvidas e comentários, acho que a gente está super aberta, né, para receber e para endereçar isso no momento certo. Eu sou a Gabriele, além da forma como a Lê me apresentou, eu também sou a coordenadora do Núcleo de Promoção dos Direitos Humanos da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Então, estou encarregada por promover um tema que a gente bem sabe que é um tema muito pouco compreendido, na medida do que a gente entende que é o correto, né, digamos assim. Então, a minha responsa aí é trazer isso de uma maneira mais didática, mais acessível e promover, de fato, a pauta para que chegue cada vez mais nas pessoas da maneira como deve chegar. Além disso, eu sou advogada, formada há alguns anos, eu nem sei mais quantos anos. Essas coisas sempre revelam a nossa idade, né? Eu acho que me formei em 2000 e... não sei, gente, acho que 2008, me fugiu agora. Trabalhei alguns anos, mais de 10 anos, como advogada num escritório de advocacia, no Pinheiro Neto, para quem está na área, é provável que saiba onde é. E foi no Pinheiro Neto que eu comecei a tratar das causas pro bono. Então, me envolvia muito nessa advocacia pro bono, que era direcionado para as organizações do terceiro setor. E foi nesse envolvimento que eu percebi que o meu lugar não era ali, era na ponta, na outra ponta, né? Então, foi visitando as comunidades, as lideranças de base comunitária que eu me
que eu fui me envolvendo com essas causas, fui conhecendo o mundo para muito além da bolha que eu estava inserida, e isso tocou o meu coração. A Gabi mesmo falou na nossa conversa anterior que eu fui picada, né? O bichinho me picou, e aí é um caminho sem volta. Então, em 2014, eu me desliguei do escritório e fundei o Instituto Think Twice Brasil, que a missão é trabalhar educação em direitos humanos, cultura de paz e engajamento cívico. Então, a gente entende a educação em direitos humanos como uma ferramenta de transformação social. Isso é o que eu faço hoje. Sou muito orgulhosa desse trabalho, acho um trabalho essencial, e acho que ao longo da conversa eu posso contar um pouquinho mais dele, mas eu passo para minha xará. Boa tarde a todos. Gabi, minha xará, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra, doutora Renata, doutora Ana, presidenta da comissão. Muito feliz em estar representando a CNA neste evento, logo no comecinho do mês de março, para falar de mulheres, mulheres advogadas, terceiro setor, trabalho voluntário, que não tem como, né? Direitos humanos, que a gente está precisando falar bastante. É uma honra partilhar dessa mesa com vocês, ainda no virtual. Espero que em breve podemos estar novamente retomando os eventos presenciais, né? Com aquele calor humano, troca de ideias e tudo mais que a gente que é de humanas gosta, né? O virtual não combina. Eu me formei em 2014, eu passei a jornada de estágio inteira atuando no mesmo escritório. Eu fui estagiária, depois eu fui auxiliar jurídico, depois eu virei advogada no mesmo escritório, um escritório de ponta de direito do consumidor. E aí, no último ano da faculdade, com o TCC, com aquela pressão desnecessária que hoje a gente sabe, né, de passar na ordem, eu decidi que ali não era o meu lugar, não seria por uma rotina daquela que eu escolhi o direito. E aí, na época, eu tinha acabado de casar, né, então a renda iria mudar, aquela coisa da vida, né, e fui estagiar na Defensoria Pública, né, até comentei com as meninas na nossa excelente reunião antes do evento em si. E lá na Defensoria Pública eu caí, né, coisas da vida, eu caí no núcleo norte-oeste, que é aqui da minha região, Zona Norte de São Paulo, divide norte-oeste, e eu caí no núcleo de Direito das Famílias e Sucessões e o chamado JVD, que é o Juizado de Violência Doméstica. E aí, lá na primeira semana, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer da vida. Esse é o meu lugar, é o que eu acredito. Direitos humanos injetado, puro, na veia, né? Tratando de mulheres, de igualdade de gênero, que é o ODS 5, que a gente tem que estar falando todo dia, em todos os eventos. Trazendo um direito de família mais feminista, no sentido da igualdade, do peso e medida entre mulheres e homens, nesse judiciário que avança, mas ainda é muito conservador, né? Então, eu falei, eu vou conseguir alinhar essas duas áreas como uma missão mesmo. E aí, na própria defensoria, eu passei na ordem, deu tudo certo, tive que sair por conta da incompatibilidade, porque eu ainda estava estudando, mas como eu já ia pular grau, enfim, tive que sair. Mas a defensoria foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sei que provavelmente temos estudantes aqui nos assistindo, e a defensoria não é só para direito de família e direitos da mulher, tem também o criminal, tem a DPU, que é da União, que acho que é trabalhista, enfim, né? Então dá para vocês acharem um caminho. Foi o lugar que eu mais aprendi, foi o lugar que eu mais estive perto da base, de pessoas, de saber como entregar informação, de saber sobre acolhimento, que é uma palavra que está sendo muito utilizada e espero que esteja sendo também muito praticada. Então, lá foi o lugar que eu entendi o direito como uma carreira de humanas, né? É isso que o direito estava precisando. Depois disso, eu saí da defensoria, voltei para o escritório que eu trabalhava para poder começar de algum lugar. E aí, com 6 meses, eu falei, não, realmente não é isso, eu preciso seguir aí o que eu acredito para poder o sangue pulsar, senão a gente murcha, né? Murcha. E aí eu abri o meu próprio escritório, que é o escritório que eu tenho hoje. De pouquinho em pouquinho, comecei sozinha, estamos aí desde 2015. Fico feliz de falar disso, porque é tão difícil, né? Você abrir um escritório e se manter.
o medo de fechar o ano passado, acredito que muitos passaram por isso e a gente está aqui, estou no meu escritório para vocês saberem que a gente acredita, trabalha e faz e as coisas vão acontecendo. Comecei também, fiz a pós-graduação em Direito de Família e logo depois da pós-graduação existia um módulo de preparação para a docência e aí foi lá que o bichinho da docência ficou do outro lado, né, de ensinar, de estar com essa galera que está na faculdade, cheio de informação, cheio de expectativa e manter-se sempre estudando, né, porque como advogado a gente sempre vai estar estudando, mas quando você dá aula você tem que estudar os detalhes, não dá para estudar só aquele caso que você vai trabalhar, né, tem que passar a informação atualizada. Então, eu pretendo seguir paralela à advocacia, a carreira de docência, continuar com as minhas palestras nas ONGs, nos coletivos, eu faço parte de vários coletivos, não vou falar nenhum, porque senão depois elas ficam tristes que eu esqueci de alguém. Já estou aí negociando parcerias com a Gabi, com a Alessandra, para a gente falar para essa mulherada. Como eu sempre costumo dizer, quem já me viu em eventos e palestras, a informação salva vidas, no sentido de mulheres, a informação salva vidas, né? Então, palestra, aula, evento, trabalho, exatamente o que a gente vai falar bastante aqui hoje. E acho que é isso, tentar estimular vocês, que eu sei que a maioria do público são estudantes, estagiários, não é fácil. Estudem fora da caixinha, estudem sobre o que não está na grade, estudem sobre direitos humanos, estudem sobre direitos das mulheres, acreditem no que vocês escolheram e o dinheiro é consequência, né? Eu tenho falado isso muito nas minhas exposições, nas minhas aulas, porque eu tenho visto uma galera universitária muito frustrada, muito triste, o exame da UAB foi cancelado novamente, mas se utilizem desse tempo para reprogramar, para fazer uma estrutura do que vocês acreditam para poder atrair. Eu quero ser a melhor advogada em terceiro setor. Eu quero ser a melhor advogada em tributário. Então, reprogramem-se. Né? A gente sabe que todo mundo tem conta para pagar e às vezes está esperando a carteira para ter uma promoção ou para assumir o escritório do pai. A gente sabe como funciona. Mas aproveitem esse tempo para estudar, que nunca é demais, e para realinhar os princípios e objetivos, porque tudo vai dar muito certo, mas não é fácil. Então, vocês precisam estar preparados. E agradeço todos os que estão aqui nos assistindo e as minhas colegas que vão dividir a mesa comigo. Muito, muito obrigada. Oi, gente, boa tarde para todos e para todas. Eu acho que estampa no meu rosto o que eu sinto hoje, que é uma grande alegria em compartilhar essa mesa aí com vocês, estar junto, porque é um tema muito, muito importante, é um tema que vem sendo carregado há muito tempo e que a gente precisa trazer à tona e conversar e disseminar conhecimentos, né? Se o pessoal que está aí nos assistindo, que está aí nos dando essa audiência, nos prestigiando, e muitíssimo obrigada, eles têm algo a aprender, então é aqui que eu acho que é o fórum para a gente compartilhar, porque não tem do que você represar conhecimento, né? Você represar conhecimento a um manancial em si, um potencial em que você deixa ele parado sem correr, é assim que eu vejo. Eu agradeço muitíssimo a Gabriela e a Gabi, que de pronto toparam a ideia, a vice-presidente a Alessandra é excelente, a nossa presidente, a Ana Carrenho, também que proporcionou tudo isso, né, para estar esse movimento agora. Então, eu estou muito contente. O que eu posso dizer para vocês? Logo quando eu me formei, a respeito de mim, né? Logo quando eu me formei, eu não tinha essa ideia do que era o terceiro setor. Meu objetivo era conseguir um emprego, né? Porque logo que a gente se forma, o que mais perguntam para a gente nas entrevistas é: e qual é a sua experiência? Quantos anos você tem de experiência? Mas se eu sou recém-formada, como que eu posso ter experiência? Eu tenho como estágio, sim, mas e na prática? Na prática, eu tirei a carteira, mas
estou procurando uma oportunidade. Então, assim, meu primeiro farol foi procurar alguém que me desse uma oportunidade. Eu consegui, não na área do terceiro setor, e eu fiquei nesse lugar por algum tempo e trabalhei com a parte de contencioso. Quem sabe deve saber que é o embate direto, né, por meio de ajuizamento de ações, tal, é onde a gente trava uma batalha junto ao judiciário, diferente do consultivo. E aí, na sequência, eu fui para uma fundação, e uma fundação na área da saúde. Foi aí, então, que houve esse despertar. Aí sim, aí eu vi que em mim o direito não se presta só para o mercantilismo. Nada contra, cada um tem a sua visão, mas o meu propósito é outro. O meu propósito foi direcionado em saber não em quem eu ajudava nominalmente, mas em quantos eu conseguia ajudar fazendo o que eu fazia, né? Eu não conseguia distinguir pelo nome, porque, assim, a minha atuação sendo meio nessa fundação, no departamento jurídico, então eu atingia de forma difusa muita gente, e aí a gente começa a ver que pessoas que eu sequer conhecia, mas que eu consegui mudar realidades, né? Nessa pegada, eu considero dois recortes, né? Eu consigo fazer na minha vida. Uma que foi trabalhando em fundação e associação, e uma que foi em um escritório, e aí sim prestando assessoria para fundações, associações, cooperativas e sindicatos. Qual é a diferença para mim, né? Nesse sentido? Em estando na fundação ou na associação, eu tive uma visão mais geral. Em dando essa assessoria, essa consultoria para o escritório, eu tive um leque maior de conhecimento com relação a vários segmentos. Então, aí a gente está falando saúde, assistência social, esporte, meio ambiente, e vários outros segmentos. Então, esse é o diferencial. Atualmente, eu faço parte do departamento jurídico de uma associação de assistência social para a inclusão de jovens no mundo do trabalho por meio da aprendizagem. Acho que esse é um pouquinho do que eu sou, do que eu fiz, do que eu faço e o que a gente vai conversar aqui. Acho que é isso, doutora Alessandra, nossa vice-presidente. Então, eu vou retomar a palavra e eu queria falar com vocês sobre conexão, né? A gente teve uma reunião uma reunião preparatória muito rápida para falar um pouco desse evento, e foi quando a primeira vez que eu conheci a Gabriela e a Gabriele. A Renata eu já conheço, ela é da comissão, e aí eu vi o quanto é importante a gente confiar nos nossos, na nossa intuição, e quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, como as coisas acontecem, e sempre se aproximam da gente pessoas que têm conexão. Então, quando a Gabriele começou a falar do trabalho dela, eu falei, meu Deus, você não sabe, a primeira ONG que eu trabalhei, a primeira instituição sem fins lucrativos que eu trabalhei, ela atuava no lugar onde você está fazendo esse trabalho. E para a Gabriela eu falei, você não sabe, a minha mãe tem um trabalho muito forte em Santos em relação à violência contra a mulher. E a Renata, a minha história é mais ou menos como a da Renata. Eu atuei em escritório, né, durante muito tempo, minha especialização era direito do trabalho. E aí, um determinado dia, eu fiquei me perguntando se ali era o meu lugar. E aí será que eu cheguei a me perguntar, poxa, será que eu quero ser advogada mesmo? Eu não estou vendo não estou vendo o propósito em ficar nesse lugar, quem sou eu, onde estou, essas coisas assim que a gente sempre se pergunta e faz parte da vida. E foi quando eu resolvi olhar para fora, ver se tinha alguma oportunidade, e aí tinha uma oportunidade de emprego dentro de uma instituição que precisava de alguém que tivesse especialidade em trabalhista. Então, vocês verem as conexões. E aí, quando eu fui para essa instituição e vi a diversidade de direitos que permeava dentro de uma organização, da sociedade civil, eu comecei a pensar, poxa, mas espera aí, eu posso ser um pouco mais plural, que é um pouco que a Gabriela estava falando. Eu posso diversificar o meu direito aqui.
eu posso fazer alguma coisa com um propósito, que a Gabriele estava falando. E aí você vai começar. Então, hoje em dia, muita gente aqui, eu estou vendo que é estudante, veja bem, você trabalha, você tem o seu objetivo, todo mundo precisa, me perdoe o linguajar, né, informal, mas todo mundo precisa pagar boleto, gente, a gente tem um monte de boleto. Mas trabalhar com o que você gosta, trabalhar com propósito, ainda que tenha uma coisa que está na moda, mas eu também espero que isso faça parte da gente, a gente que é advogado, quem é estudante ou quem já atua na área, trabalha com o que você gosta, as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis. Dificuldade todo mundo vai ter, desafios todo mundo vai ter, mas é interessante, quando a gente entra nesse mundo, e aí, retomando a palavra conexões, é isso, né? Eu e a Renata, a gente está no terceiro setor, mas vocês veem que eu tive mais ou menos o mesmo caminho que ela. A Gabriele está atuando com um determinado projeto, onde eu já atuei nesse lugar e eu posso trazer alguma coisa para ela. A Gabriela, a gente já pensou em fazer coisas, parcerias em relação a falar sobre a questão da mulher em instituições e tal. Então, a gente sempre pode... Eu vi uma frase, um meme, assim, muito interessante. Eram 2 palitinhos de fósforo, e um estava apagado e outro estava aceso, e o aceso ele estava sendo direcionado assim para o apagado, e estava escrito mais ou menos assim, que acender a luz do outro não apaga a sua. Então, essa coisa da gente, eu acredito que conhecimento é uma coisa que quando você divide, você multiplica. Porque como a gente não sabe tudo, quando você divide com alguém, a pessoa sempre te traz alguma coisa e aquilo te adiciona e você nunca está no mesmo lugar. Então, eu não sou a mesma desde ontem, eu não sou a mesma desde que começou esse webinar, e a gente sempre vai crescendo, evoluindo. Então, quando eu fui convidada para pela nossa presidente, para ser a mediadora do evento, porque era uma coisa que a gente já tinha conversado, poxa, a gente podia fazer um evento entre comissões, tal, eu já tinha falado muito da mulher advogada, falei, meu Deus do céu, que responsabilidade, gente, nossa, será que vai ser legal? E aí, quando a gente fez essa reunião antes de ontem, né, para se preparar para o evento de hoje, por isso que eu resolvi falar com vocês, eu vi o quão de conexão a gente tem. Então, assim, tinha que estar aqui junto hoje. Então, eu acredito realmente que quando a gente faz alguma coisa engajada, que está dentro da gente, tem uma outra energia, tem uma outra coisa, as coisas elas fluem de um outro jeito, E a gente está entre mulheres, a gente está no mês da mulher, e o nosso tema do webinar de hoje é a mulher advogada e a atuação no terceiro setor. O que de repente, dentro da sua história, Gabriele, a questão de você ser uma mulher advogada te trouxe uma visão diferente, uma sensibilidade? Você enxerga alguma coisa nesse sentido quando você começou a enxergar essa questão dos direitos humanos? Gabriele? Adorei o que você trouxe da conexão. Concordo. Acho que a gente até pode conversar um pouquinho mais disso, porque acho que esse é um ponto crucial na escolha do caminho que a gente vai trilhar, não só na escolha quando a gente sai da universidade, mas em qualquer momento. Eu, por exemplo, recalculei minha rota, né? Eu fui fazer essa mudança de carreira ali no alto dos meus 28 anos, o que é uma jovem, mas nem tão jovem se a gente for entender o mundo do direito. Antes de entrar nessa história da mulher advogada, Lê, eu acho que a gente pode considerar a conexão de 2 vertentes, a conexão consigo mesmo, se explorando e se conhecendo para entender quais são as ferramentas e quais são as oportunidades que a gente pode trilhar, para além do que se espera que a gente faça, que é o mais difícil de tudo, principalmente quando a gente é jovem e está inserido num contexto social como o Brasil, em que as faculdades de direito, às vezes, têm um viés muito corporativo, né? E, às vezes, vão nos empurrando para escolhas que não necessariamente a gente faria se a gente não tivesse outras oportunidades. Então, além da conexão consigo, tem a conexão com o outro, que é o cultivo também de conexões genuínas, que é uma coisa que também a gente está em falta,
não só no nosso país, mas também em termos globais, mas eu diria no Brasil, até pelo contexto político que a gente enfrenta também, as conexões genuínas são aquelas que nos levam adiante, não só com as reflexões que a gente precisa fazer, que às vezes são desconfortáveis, mas são também as conexões que dão o pezinho para a gente ir escalando e chegar onde a gente de fato pretende, né? Eu vi que um dos comentários falou sobre as mulheres ajudarem outras mulheres, é isso que de fato se espera, mas a gente quase pouco vive por conta das diversas estruturas violentas e desiguais que às vezes sustentam padrões de comportamento que fazem com que a gente mais compita do que de fato colabore. Então, essas duas conexões, a interna e a externa, são fios condutores importantes para a gente repensar a nossa escolha profissional também. E aí acaba que isso direciona muito para o contexto de terceiro setor. E falando como mulher, eu entendo que quando a gente olha para o terceiro setor, existem alguns estudos, não sei citar os mais recentes, mas estudos de alguns anos atrás que já demonstram que a maioria da população de colaboradores que estão inseridos na área do terceiro setor é uma população feminina. Isso tem a ver com a economia do cuidado. O Think Yoga, que é uma organização genial, uma organização feminista que produz uma série de conteúdos super importantes sobre o tema, produziu um relatório recente sobre a economia do cuidado e o papel da mulher nisso tudo. Então, quando a gente olha para um terceiro setor tradicional, que ainda é muito assistencialista e tem aquele viés de enxergar as políticas sociais como algo que se deve oferecer e conduzir a população que está em maior vulnerabilidade a alcançar oportunidades de maior dignidade, a gente entende que as mulheres que cuidam, que são a maioria das que cuidam, são também as mais disponíveis para exercer esse tipo de atividade, né? Então, nesse contexto, eu entendo que é quase que natural, cultural e socialmente, que as mulheres sejam mais encaminhadas para esse tipo de atividade. Não é à toa que a gente vê que são as mulheres também que estão à frente das profissões de enfermagem, de professoras, porque são elas que fazem o corpo dessa economia do cuidado. Eu trago isso porque eu acho que foi intuitiva a minha escolha, mas eu acho que tem essa questão estrutural que acabou me empurrando para isso. E acho que outra coisa que também contribui nesse contexto é o fato de quando a gente está inserido, principalmente no mundo do direito, a gente não enxerga necessariamente o terceiro setor como uma opção viável em termos profissionais, né? Pouco se fala disso, né? Na faculdade, pelo menos, eu não tive nenhum professor, nenhuma experiência que pudesse me apresentar o terceiro setor como uma oportunidade viável de trabalho. Mas mesmo não sendo algo divulgado e compartilhado abertamente, é justamente a sociedade civil, por meio das organizações do terceiro setor, que são de fato a panela de pressão para fazer os avanços sociais que a gente experimenta e que a gente espera também, né? Então, considerando que a gente tem muitos estudantes jovens aqui, e talvez aqueles que não sejam mais tão estudantes e nem tão jovens, mas pensar no terceiro setor como, de fato, o fio condutor para avançar com as pautas sociais e de transformação que a gente espera, é dar ao terceiro setor a relevância e o peso que ele, de fato, merece, né? Por estar aí avançando todas essas questões que a gente tem trabalhado e que, às vezes, o setor privado não consegue e o setor público também carece das suas funcionalidades. Então, acho que como mulher advogada e pensando na minha jornada, teve essa questão intuitiva, muito empurrada pelo contexto cultural e social que a gente vivencia, mas também teve a possibilidade de acessar uma oportunidade que me mostrou que o terceiro setor, por meio da sociedade civil, tem essa responsabilidade e esse papel fundamental na propositura de ações não só por meio de legislação, de advocacy, mas principalmente de ações efetivas que chegam em absolutamente todos os setores da sociedade, justamente para proporcionar esse avanço. Gabriela, o que você acha
dessa questão de ser mulher advogada, a tua percepção em relação às outras mulheres, o direito das outras mulheres, isso te tocou? Como é que te trouxe para esse lugar? Sim. As mulheres enfrentam diversos tipos de violência em setores diferentes. Todas nós sabemos disso. Direito e judiciário e academia não estaria fora, infelizmente, desse contexto, né? O que eu percebia, o que eu comecei a perceber foi que a Lei Maria da Penha surgiu, vou falar da minha geração, que é o que eu consigo argumentar. A Lei Maria da Penha surgiu e você não tinha advogadas que poderiam acolher essas mulheres, né? Você não tinha, as mulheres não se interessavam, não, né? Às vezes já estavam inseridas em outras áreas, né? E a gente começou a perceber esse movimento de advogadas que gostariam de atuar na área da violência de gênero, doméstica, familiar, enfim. Também com os movimentos feministas, com os movimentos LGBTQIA+, que compartilhamos de objetivos comuns em muitas coisas, vocês sabem disso, né? Então, eu percebi o seguinte, né, que eu até comentei com vocês na nossa reunião. Quando eu escolhi essas áreas, eu tive mentores, digamos assim. E aí, quando eu fui lecionar, quando eu fui palestrar, quando eu mergulhei e falei, isso aqui é o que eu acredito, e eu vou usar o privilégio que eu tive de conhecimento especializado nessas áreas para ajudar outras pessoas, né? Então, quando eu percebi isso, eu comecei a identificar que tinha muitos universitários ou jovens advogados que tinham o desejo de atuar com o terceiro setor especificamente, mas também com essas áreas de direitos humanos, que acaba sendo interligado com essa coisa de terceiro setor, né? Porque você fala em ONG, você fala em fundação, não tem como você não falar de direitos humanos, né? E aí você fala ODS 5, igualdade de gênero, não tem como não falar de direitos humanos, né? Então, eu comecei a perceber que tinha um movimento, existia e existe um interesse por essas áreas mais humanistas, né? Uma coisa mais política também. A gente percebe que essa geração tem um viés político, quer saber como funciona, onde eu posso reclamar, o que eu posso fazer. Então, são coisas que formam essa conexão, exatamente como a doutora Alessandra falou, e a doutora Gabriele também. As coisas elas vão se conectando, parece um efeito dominó, né? Eu comecei a perceber isso, né? Não tem como você falar que quer advogar em direitos das mulheres e igualdade de gênero se você não abraça a causa dos direitos humanos. Não tem como fazer a mesma coisa no terceiro setor. ONGs e fundações e coletivos até hoje entram nessa pasta do terceiro setor. Então, não tem como, né? Eu entendo que os direitos humanos é um guarda-chuva e as coisas foram se pendurando ali nele, né? E ao perceber que a jovem advocacia, o pessoal estagiário que está aí estudando ainda, não tinha absolutamente nada de informação a respeito disso, né? E a gente via a reclamação deles, tipo, nossa, eu não tive um semestre, uma matéria de direito das mulheres, né? Eu tive, acho que 2, 3 aulas de direitos humanos, né? E aí a gente percebia essa carência e, ao mesmo tempo, um interesse de trabalhar com isso, de conhecer as convenções internacionais, de conhecer os tratados que o Brasil participa, de que não é bem assim, que direitos humanos é mimimi, que é o direito dos humanos, que não tem nada a ver, que o direitos humanos é de todo mundo, né? Muitas vezes, quando eu vou dar uma aula sobre igualdade de gênero voltado para o ODS 5, que aí a gente junta o quê? As recomendações da ONU, a Lei Maria da Penha, a gente vai fazendo um apanhado de doutrinas, né, que se comunicam e vai falando sobre isso. Quando a gente fala que igualdade de gênero não é só para mulher, muita gente se assusta. Eu falo, não, a igualdade de gênero é de gênero.
Então, se um homem sofrer uma violência, ele também precisa buscar a reparação dessa violência. É que, por óbvio, por infelizmente, as estatísticas explodirem na nossa cara todos os dias, é muito mais ventilado, é muito mais combativo a violência contra a mulher, né? O desrespeito pelos direitos da mulher, por uma obviedade, porque aí já entram outras questões. Patriarcado, a mulher como sujeito subjetivo e não como sujeito ativo. Mas a igualdade de gênero, você resumindo ela uma questão técnica da ONU, dos ODS e afins, fala de gênero, homem e mulher. E as pessoas se assustam, acham que é só mulher. Não, né? E aí você fala, olha, o que a ONU está falando nos ODS 5 sobre igualdade de gênero, a nossa Lei Maria da Penha prevê. Olha que orgulho! Toda vez que eu falo sobre isso, eu falo, gente, vocês têm noção? O que a galera está falando, a nossa lei já foi preparada e falava em 2006, que precisa de política de prevenção para reduzir o número, que a lei em si e as questões de igualdade de gênero precisam ser tratadas desde a escola, que precisa haver políticas públicas para entender que homens e mulheres são sujeitos de direitos iguais, ou deveriam ser, né? Que a nossa Constituição previu isso desde 88, né? E a gente ainda está falando sobre isso, ainda está tentando fazer com que isso se efetive, né? Que depois disso o Brasil foi signatário de diversos tratados e diversas convenções que, por força da Constituição, passam a ter força de emenda constitucional, né? Eu não sabia disso há um tempo atrás, e aí você fala, e a gente ainda está se matando para fazer valer, com todo esse suporte jurídico, pensando a nível mundo. É claro que a teoria e a prática, ainda mais falando em direito, a gente sabe que muita coisa é utopia. Olha a nossa Constituição sendo aviltada nesse país diariamente. Mas o que eu penso é que a gente precisa criar laços e precisa se apegar nas esperanças, né? Então, quando eu vi lá, ODS 2021, o 5, igualdade de gênero, tudo que está escrito lá, Maria da Penha prevê desde 2006. Então, poxa, também posso elogiar o meu país, porque a lei está aí, está vigente, a efetivação dela é outra história, cabe a nós, né? Bater de frente, pé na porta e falar, tá aqui, eu quero, né? Então, políticas públicas para prevenção da violência, debates, roda de conversa, eventos, conscientização, informação, né? Então, o mundo está falando disso, o Brasil já tem uma lei que prevê isso desde 2006. Então, eu acho que a mulher advogada, ela acaba tendo esse papel social, né, que engloba esse efeito dominó, como já foi falado aqui, tudo está envolvido, direitos humanos, terceiro setor, de uma forma prática, eu digo, né, eu sei que o terceiro setor tem matérias específicas para a criação de ONGs e fundações e tal, mas falando de uma forma prática, eu tenho certeza que dá para a gente fazer acontecer, porque não tem como falar dessa área e não tem como falar de direitos humanos se não houver humanos envolvidos para aquilo acontecer. Sozinho, a gente vai se desgastar, né? Porque, infelizmente, o momento que a gente vive está um pouco complicado. Então, isso que a gente está fazendo aqui, os nossos estudos particulares, que eu sei que todo mundo aqui está sempre se reciclando, né? Isso faz com que o assunto esteja nos eventos, esteja em pauta, esteja sendo discutido, esteja absorvendo visão daqui, visão de lá, para que, em conjunto, a gente consiga achar caminhos e realizar o nosso sonho, né? De um mundo igual, justo, e por aí vai. Muito obrigada. Rê, o que você, assim, o que para você é esse papel da mulher advogada dentro do contexto do terceiro setor? O que te trouxe até aqui dentro da jornada que você já contou, mas trouxe um outro olhar? Você enxerga isso? Olha que missão, hein? Falar depois de tantas feras aqui. Agora eu fico com o residual que eu vou tentar trazer para vocês. Eu fiz duas anotações ainda, só antes de falar. Uma da Gabi, que ela trouxe, a Gabriele, que ela trouxe a respeito da população feminina ser vocacionada para esse cuidar.
tem uma pesquisa da ONU que eu li, que 70% das mulheres se direcionam para áreas de humanas. Inclusive, é até isso, ONU Mulheres, tá, gente? Isso até é uma bandeira que elas levantam para promover uma mescla maior das mulheres na área, oh meu Deus, de exatas, porque 70% se vocaciona para humanas. Então, é uma bandeira que eles levantaram. E a Gabriela falou a respeito da igualdade, políticas públicas, como mulher. O que eu vejo, a Lei e todos aí que estão conosco, eu não posso falar da minha atuação sem trazer um pouco antes algumas pessoas que me inspiraram. E, assim, eu vou deixar fora desse contexto muitas outras que me perdoem, aí o pessoal que for lembrando vai trazer aí no chat e tal. Mas eu preciso falar de duas, pelo menos, que eu lembrei, eu anotei na hora. Uma delas é a Dorina Noil, que era uma mulher que nasceu com a visão e aos 17 anos ela ficou cega e hoje tem uma fundação em que isso em meados de 1930, nós estamos falando, né, década de 30, de 1900, começou a fazer um trabalho gratuito de impressão de livros em braille. Então, imaginem isso, nós estamos falando de filantropia e de assistência a um nicho que não tinha acesso a documentos, a livros, a estudo que ela promoveu. E a outra que me veio à cabeça e eu lembrei à tarde foi a Zilda Arms. Ambas morreram, olha, coincidentemente eu lembrei, e as duas morreram em 2010. A Zilda Arms, ela foi uma médica pediatra, ela atuou na área sanitária, ela que fez uma promoção de levar para o sertãozão aí do nosso Brasil, modo de dizer Brasil adentro, o soro caseiro para evitar a desidratação e aí outras enfermidades aí das crianças. Então, ela que propagou essa ideia aí debandou. Ela foi até indicada, eu estava lendo, para o Prêmio Nobel da Paz. Então, eu acho que a nossa função como cuidadoras e presentes aí no terceiro setor, não só ser um braço do Estado, é uma falácia, é uma mentira que nós somos um braço do Estado. É muito pouco dizer que nós somos um braço do Estado, que o Estado, corporação, entidade estatal federativa que não alcança determinados agrupamentos de pessoas. Nós somos muito mais, nós promovemos direito. Então, eu quero lançar aqui, agora me veio uma coisa na cabeça. Se nós somos só um braço do Estado, terceiro setor aqui no Brasil, não deveria existir. Então, o terceiro setor em países altamente industrializados, em países que promovem, que tem um IDH perfeito, em que tem um índice de corrupção muito bom, como, por exemplo, na Noruega. E eu tenho certeza que na Noruega, na Finlândia, existem organizações que promovem e articulam para estar atuando e atendendo determinados segmentos. Então, o terceiro setor não é só um braço do Estado, o terceiro setor ele está aqui para promover um Estado democrático de direito, de promover, de trazer cidadania, de trazer representatividade, de trazer voz aonde a voz não consegue chegar. Muito das mulheres, imagina aí, é uma luta secular, né, de séculos e séculos e séculos, de vozes caladas, porque a história é escrita por homens, e nós vivemos numa época agora até muito mais saudável, mas imagina isso há 100 anos atrás, né? Mulheres que foram totalmente desbravadoras e à frente de seu tempo, que fizeram coisas que hoje parecem até, né, para quem vê, nossa, mas ela foi a primeira congressista, nossa, mas ela foi a primeira prefeita no estado do Rio Grande do Norte. Sim, ela foi em 1920, 1930, algo que sequer se imaginava. Ela se separou, nossa, ela apanhava e se separou e casou de novo. Sim, ela foi expurgada pela sociedade, sim, mas ela deu um passo à frente, né? Ela se posicionou num momento em que não éramos
não nos era dada voz para esse tipo de posicionamento. Eu pesquisei também, e aí trouxe, aí é uma fala de um jornalista e até um pouco historiador que eu gosto muito, que se chama Eduardo Bueno, e ele trouxe a origem da palavra mulher. E uma delas é do latim, que é superlativo de molho, e molho significa mole. Como podemos ser mole? Outra definição de mulher que vem do inglês antigo, arcaico, que é de woman, que é mulher, né, traduzido, deriva de wife, que é esposa. Então, nós sempre fomos a sombra e mole, assim dizer, como que eu posso dizer? Sem consistência, sem aquela bravura que era concedida aos homens. Então, só que a história foi escrita por homens, né? Por um grupo muito seleto, em que não nos dada a voz. Então, eu acho assim, a nossa missão é primordial nessa trilha que já foi aberta. E aí, outra música do Skank, uma parte de uma música do Skank que fala: o caminho só existe quando você passa. Então, começou a trilha, cabe a nós continuar e dar vazão a esse movimento e ampliar a chegada da voz aonde a voz não chega. Eu acho que o terceiro setor e a mulher vai muito além de só promover uma uma suplementação de atividade estatal. Eu acho que a nossa sensibilidade, a nossa intuição, que tanto antes era considerado uma fragilidade, hoje eu não tenho mais essa percepção, nem eu, nem a fala da ONU Mulheres. Então, eu acho que nós estamos muito à frente e alinhadas de um tempo em que também saiu uma pesquisa, eu dei uma lida na Forbes, numa revista de Harvard, em que mulheres na pandemia, elas foram mais eficientes por conta, né, de duas características que eram consideradas fragilidades nossa, a intuição e uma flexibilidade maior. É aí que vem a nossa moleza, talvez a nossa, né, entre aspas, eu estou brincando com vocês, mas vocês vão entender o contexto que eu estou querendo trazer. Então, eu acho que, assim, o papel da mulher, ele é fundamental, ele tem que ser marcado e ele, daqui para frente, ele tem que andar ao lado, né, de outros gêneros aí para continuar promovendo essa mudança. Eu acho que essa mudança é contínua. Eu tenho certeza que é irreversível e eu sou muito consciente do meu papel e da minha missão aqui como mulher e atuante no terceiro setor. Bom, essas falas foram, assim, arrebatadoras do meu coração, de três mulheres tão fortes e com vivências diferentes, jornadas diferentes, visões diferentes de mundo, porque, afinal de contas, somos indivíduos, seres humanos, cada um tem a sua história, tem as suas percepções, as suas vivências, as suas opiniões, e a gente, eu acho que aqui é um exemplo de que as opiniões, elas são respeitadas. Eu vi um dos comentários, eu estou anotando aqui as perguntas, gente, e quem quiser mais fazer perguntas, pode ir, por favor, no QIA. Mas só para fazer um apanhado do que a gente falou agora, vou pegar a palavra da Renata de flexibilidade, né? Eu acho que a flexibilidade, talvez, foi o que nos salvou ao longo da história, né? Ao longo da história da mulher, a ser flexível foi a sobrevivência, né? Ir em busca dos seus direitos, cuidar das pessoas, foi talvez a característica mais forte para a sobrevivência, seja num lar agressivo, seja no mundo corporativo, onde a gente o tempo todo tem que provar. É chato, né, falar isso, toda hora a gente fala isso, mas é que é verdade. É verdade. Vocês sempre têm que provar alguma coisa, aí não pode se vestir assim, não pode se vestir assado, aí se você fala mais assim, isso aí... Não é esse o mundo que a gente vive, então a gente vai ter que continuar falando isso o tempo todo. E aí, o que eu achei muito legal
é que a palavra, para mim, quando a Renata falou, da moleza, do mole, eu acho que a flexibilidade talvez seja o mote, a coisa mais forte, que eu acho que é uma característica da mulher, que é a sobrevivência, tanto em relação à questão do lar violento, da violência, de ser flexível, de sobreviver para fugir daquilo, quanto na questão dos direitos humanos, de ir atrás do que você acha que é melhor para você, para sua família, independente até, são dois caminhos que podem ter intersecção, mas eles podem ser separados. Eu vou pedir licença para vocês para falar só uma coisinha. A minha mãe trabalha com a questão de política para a mulher em Santos, ela é de Santos, e uma vez saiu uma pesquisa, essa minha licença, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e aí volta a palavra conexão. Uma vez saiu uma pesquisa que eu acho que em Santos, as mulheres significavam 51% da população. E aí, numa fala dela, numa determinada, não sei se foi entrevista, palestra, alguma coisa, há alguns anos, ela disse o seguinte, que 51% da população era de mulheres, mas a outra porcentagem foram as mulheres que geraram, então que estava tudo bem, entendeu? Então, assim, essa questão também de ficar usando, tem muita mulher, não, mas, então, o resto foi a mulher que gerou. Eu não tenho filhos, mas eu acho que a questão da mulher, essa coisa do cuidar de quem está em volta, de um olhar um pouco mais humanizado para a situação, e aí eu estou falando para vocês, todos vocês aqui, não só as mulheres que estão comigo aqui na mesa virtual, né, do evento, mas para todo mundo que está assistindo, são palavras que estão sendo muito ditas, mas são as palavras que resumem algumas questões, entendeu? Esse olhar mais humanizado, eu acho que tem uma pegada feminina, tem uma questão da mulher. E eu achei muito interessante a Gabriele falar desse corpo da economia do cuidado, porque eu atuo, na instituição que eu atuo, a gente atua em 3 frentes, a gente atua como residencial de idosos, também temos o centro profissionalizante e o centro de educação infantil. E assim, gente, mas eu acho que os quadros de empregados deve ser uns 70%, 80% mulher. E de mulheres do residencial, eu queria dizer que a gente dura muito mais, a gente vive muito mais, entendeu? Então, assim, as centenárias do nosso residencial, que chegaram há mais de 100 anos, são todas mulheres. Então, assim, é a força, é a sobrevivência, a flexibilidade e essa questão da conexão. Algumas perguntas que vieram, e talvez eu vou pedir para cada uma pontuar a sua vivência. As pessoas estão perguntando sobre especialização, se a gente estudou alguma coisa, se a gente fez alguma coisa em especial. Eu vou falar rapidamente de mim. Quando eu contei um pouco da minha história para fazer o fechamento da apresentação das nossas convidadas, eu não sei se quem está aqui desde o começo viu que uma das minhas especializações era direito do trabalho. Então, eu fiz direito e processo do trabalho e fiz direito empresarial, porque eu atuava para reclamadas, ou seja, para empregadoras. Essa minha especialização, essa minha foi praticamente uma preparação para eu ir para o terceiro setor, porque quando eu fui atuar dentro de instituições, eu cheguei a atuar em escritórios, instituição, já fui de jurídico de empresa quando eu não estava no terceiro setor, então eu já tive em várias posições, o que me permite, né, ter um olhar assim diferente, porque eu já fui o prestador, eu já fui o parceiro, eu já fui o advogado, e hoje em dia eu sou a advogada interna. E quando eu comecei a atuar no terceiro setor, isso foi uma vontade minha. Eu entendi que para eu poder auxiliar melhor e ser mais pontual na instituição que eu fazia parte, eu fui fazer um MBA de Políticas de Gestão Governamental. E aí eu descobri que é o que a gente está falando aqui o tempo todo. Na faculdade de Direito, a gente não tem esse tipo de aula. A gente não sabe o que é política pública, a gente não sabe o que é formado, a gente não sabe como é que faz, como é que funciona a área da saúde, a área da educação, a área da assistência social, cultura, esporte, meio ambiente, como é que tudo funciona? A gente tem direito do meio ambiente, mas a gente não sabe como é que funciona essas instituições que atuam no direito do meio ambiente. E aí eu vi o quão importante era uma especialização para que eu pudesse ser uma profissional melhor. Mas eu estou contando isso para vocês, todos os participantes, para dizer que dependendo do nicho que você tiver, também tem vários segmentos. Então, eu queria só que vocês falassem um pouco
cada uma de vocês, da especialização, do que vocês estudaram, para que a gente possa fazer um apanhado, e eu acho que já responde várias perguntas dos nossos participantes. Tá? Gabriele, você quer falar? Eu fiz algumas especializações na área do direito, então eu tenho uma pós-graduação em direito societário e tenho algumas especializações certificados dentro da área de terceiro setor e sustentabilidade, responsabilidade social corporativa também. Mas muito da minha formação acadêmica, inclusive, é para além da área do direito. Isso é, inclusive, uma das minhas recomendações. Assim como a Lê trouxe, né, da gestão de políticas governamentais, quando a gente expande um pouco e navega em outras áreas, a gente passa a coletar informações que antes a gente não acessaria de outras formas, né? Então, eu tenho um mestrado em Direitos Humanos pelo Departamento de Sociologia da London School of Economics. É um mestrado que só foi possível eu estudar porque eu ganhei bolsa do governo britânico, então isso é outra possibilidade também para as pessoas sem limite de idade, que têm a pretensão de eventualmente ter uma experiência internacional numa faculdade bacana, buscar essas alternativas de bolsas de estudo, que isso está crescendo cada vez mais, e o Brasil tem sido um foco para essas bolsas que estão sendo desenvolvidas. Os latino-americanos têm saído um pouco à frente como beneficiados dessas oportunidades. E, além disso, eu tenho algumas certificações em inovação social e gestão de inovação social pela Universidade UPIS, Universidade da Paz, que é uma mandatária da ONU em Costa Rica, e pelo Amani Institute, que eu posso deixar aqui nos comentários o nome de todas essas organizações, para quem quiser dar uma busca e ver se tem algum curso relevante. Mas a minha sugestão seria justamente isso, expandir os horizontes e não se ater só aos cursos delimitados à área do direito. E para ir além, que eu acho que é uma responsabilidade que eu tenho dentro do Instituto, já que a gente fala tanto em educação para direitos humanos, e eu brinco que a nossa educação é mais para humano do que para direito, além dos cursos direcionados à nossa profissionalização dentro dos setores que a gente escolhe ou que a gente pretende escolher, eu também sugiro que a gente faça imersões e se lance a experiências que são relacionadas a se autoconhecer, né? Então, buscar, por exemplo, ferramentas que ajudam a gente a navegar as nossas emoções, como, por exemplo, as práticas contemplativas, a meditação, o mindfulness, que é algo que está sendo super falado, a própria yoga, que já é tida até como um exercício físico, mas é uma prática contemplativa que nos ajuda a navegar por mares que a gente não está acostumado, que é justamente compreender como as emoções se operam na gente. Então, tudo aquilo que está para além do direito e que, em tese, a gente não colocaria no currículo, são experiências que eu entendo que são fundamentais para a gente se oferecer, para a gente ir entendendo quem que é essa pessoa que a gente é e qual que é o caminho que essa pessoa deseja trilhar. E, para além disso, para a gente fortalecer os pilares essenciais da nossa existência, para quando a gente tiver que, eventualmente, mudar ou recalcular a nossa rota, a gente tenha energia suficiente para fazer isso da melhor maneira. Eu posso deixar para vocês nos comentários essas sugestões, mas desde já eu também estou à disposição para quem quiser me escrever. Vou ficar feliz de compartilhar mais da minha experiência nesse setor. Gabriela, você fala um pouco da tua especialização, tá? Pode deixar. Gente, eu só queria me desculpar que às vezes eu fecho a câmera, mas é o telefone, tá? Só para o pessoal saber. Concordo com a minha xará, eu acho que é sobre isso. No direito, como eu falei para vocês, a minha primeira pós foi sobre direito de família e sucessões, e dentro dela tinha um módulo de violência doméstica e familiar. Aí eu falei, é esse o rumo, né? Depois disso, eu fiz várias extensões em direito de família, porque direito de família está dentro do Código Civil, então vocês imaginam o tamanho
da confusão, essa é a palavra, porque você estuda contratos, você estuda holding familiar, você estuda franchising, que tem herdeiros e tal, então é bem ampla, falando da área do direito. Aí eu fiz a pós-graduação de Família e Sucessões na Faculdade Legale, que é uma faculdade muito acessível, tá? É um valor muito acessível, isso é importante, ainda mais para quem está saindo da faculdade. Eu fiz quinzenal, então a cada 15 dias eu passava o sábado o dia inteiro, para quem também tem problema de tempo. Tem EAD, que hoje em dia, né, o EAD faz parte da nossa vida, e é uma pós voltada para a prática. Então a gente tem a matéria e tem a prática, tem a matéria e tem a prática. Observa julgados, o professor manda modelos, enfim. Esse foi o meu início, depois eu fui fazendo extensões por uma questão de atualização, porque o direito de família, direito das famílias, ele faz assim, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, esse caso é isso, amanhã é aquilo, então a reciclagem, ela precisa acontecer. Caminhando para o nosso tema aqui de direitos humanos e terceiro setor, eu fiz um curso que eu sonhava em fazer em 2019, que é Mulheres, Direitos Humanos e Justiça na USP. É um curso de extensão que dura entre 30 e 40 dias. Se eu não me engano, ele abre 1 ou 2 vezes por ano, não sei como está agora por conta da pandemia, tá? Eu não sei se eu tenho aqui essa informação para passar, mas é oferecido na USP, lá no Largo São Francisco. São 80 vagas, você envia o seu interesse, o seu currículo para fazer lá na USP. Foi fantástico, tá? E hoje eu sou pós-graduanda em Direito das Mulheres, no meu curso, que é uma pós mais teórica mesmo, que fala de violência doméstica e intrafamiliar, fala sobre igualdade de gênero, movimentos feministas, os ODS e tudo mais. Essa semana, por conta de uma grande amiga de infância, eu entrei na agenda dos ODS 2030, no Cineclube Socioambiental, em prol da vida. Eles fazem parte da agenda dos ODS, me convidaram para ser professora nesse projeto, e então a gente vai falar de sustentabilidade, direitos humanos, mulheres, e por aí vai. Fiquei extremamente feliz de mergulhar nesse mundo, que é uma coisa já que sai, né, do direito, mas essa base jurídica também eles precisam para saber como as coisas funcionam burocraticamente. Então, é um novo caminho que se abriu, unido ao conhecimento que eu já tenho. Então, eu vou só complementar. Na verdade, eu falei, eu que vou, né, aprender e absorver essa área socioambiental e também enxergar essa agenda dos ODS como uma parceria com a área jurídica, judiciário, direitos humanos e tudo mais. Num contexto de, além de Gabriela advogada, além do jurídico, além dessa parte burocrática, eu venho de uma família budista, então a gente faz parte de uma organização chamada BSGI e sempre fomos orientados a trabalhar com paz, cultura e educação. Então, a gente sempre está falando de humanismo, a gente sempre está falando de mulheres, fazemos escritos, né, para a ONU, fazemos encontro entre lideranças budistas e lideranças do mundo, para o que a gente está fazendo aqui agora, debates, visões diferentes, caminhos para a igualdade, caminho para a paz mundial, né? E sempre procurar, quem escolher trabalhar com essas áreas, fazer exatamente o que a Alessandra já falou, que a Renata e a Gabi já falou. Voltar para você, para entender se é isso que você acredita, para entender se isso corresponde aos seus princípios, né? Porque, como todas nós falamos ontem na nossa reunião, o dinheiro é consequência, tá? Então, se você acreditar no que você está falando, no que você está ensinando, no que você está estudando, por óbvio, o seu trabalho vai ser remunerado, vai ser reconhecido, e o dinheiro é consequência. O principal é ter paixão, pensar mesmo no mundo melhor, a galera que quer levar a informação para quem precisa de informação, a galera que quer debater, que quer estar com as pessoas, né? Para quem vai, eu sempre falo isso, para trabalhar com direito de família, direitos das mulheres, direitos humanos, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, não vai dar certo, porque você vai ver pessoas
tristes, vulneráveis, que vão te procurar para resolver o problema delas. E tem dias que eu não estou conseguindo resolver nem os meus problemas. Mas aí eu fecho a caixinha da Gabriela, pessoa física, para entregar o meu conhecimento para aquela pessoa, aquele acolhimento e resolver o problema daquela pessoa. E não tem dinheiro que pague. Por isso que eu falo que o dinheiro é consequência. Porque a nossa realização, ela vai deixar a gente feliz, vai reverberar toda a nossa energia para que a gente continue estudando, continue dialogando, né? E as coisas vão acontecendo. Não tem como não dar certo, né? Eu vi aqui que tem muitos estudantes. Então, se vocês realmente se identificam com essa matéria, se vocês realmente falam assim, é isso que eu quero fazer da vida, como eu falei para vocês lá no começo, não tem como dar errado, porque vai ter paixão, vai ter estudo, vai ter desempenho, né? Vai ter prioridade, e não tem como isso dar errado. Quando a gente se entrega, quando vem do coração, e a gente acredita naquilo que a gente está falando, não tem como dar errado, né? Nenhuma jornada no começo é fácil, mas tudo caminha quando você faz pensando no outro, né? Entregando aquilo que você tem de melhor como pessoa, de melhor como profissional, você entrega aquilo para o mundo, devolve, não tem como dar errado. Acho que nesse sentido, essa contribuição que eu poderia trazer para vocês. Obrigado, Gabriela. Renata, ajuda quem está assistindo, que tipo de especialização que você fez, que tipo de estudo que você foi em busca para que pudesse atuar de forma melhor? Claro, ajudo sim, com certeza. Agora, pegando aí o gancho da fala das nossas nobres palestrantes, eu vi várias coisas legais, eu vou falar depois, eu até tomei nota aqui. Fiz sim, pessoal, e tem uma coisa que eu curto muito, que é o intercâmbio de ideias. Então, assim, eu sempre gostei muito de conversar com outras pessoas de outras áreas, de outros departamentos, porque eu queria ter sempre um pouco mais de um todo, né? Então, enquanto isso, eu fui me especializando. Eu gostava tanto de processo civil, eu gosto, acho o máximo, que eu fiz 2 em processo civil na sequência. Eu fiz uma outra em contratos. Eu tenho alguns cursos de aperfeiçoamento direcionados ao terceiro setor. Eu vi que alguém colocou a escola aberta do terceiro setor aqui no chat, sem você, né, Lê? É ótimo. Eu vi aqui, é que eu não enxergo, gente, eu estou sem óculos, então quando é muito pequenininho aqui, eu fico meio... Escola Aberta Terceiro Setor é sensacional, tenho também, fiz alguns cursos de aperfeiçoamento por lá, fiz um recentemente agora na USP sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social e direitos humanos, também é um tema que me agrada muito. A área de compliance me agrada demais também, então fiz outro de extensão e aperfeiçoamento. O que eu quero dizer é que o estudo, para mim, ele me empodera, ele me faz pensar, me faz ter uma autonomia maior, sabe? Se eu disser para vocês que vai ser fácil, que você não vai ter que estudar, que você não vai ter que sacrificar sábado ou domingo, quantos e quantos sábados e domingo, né? O pessoal saiu quando podia sair, ou então o pessoal foi para a praia, piscina, e eu fiquei estudando. Eu tinha que estudar, eu tinha que concluir, eu tinha prazo. Pouco também, pegando aí um gancho que a Gabriela falou, de que tudo vai ser muito fácil e você vai ter tudo assim, não necessariamente que vai ser difícil, mas eu te digo que vai ser batalhado, e isso não é um demérito, isso não é algo a não ser alcançado, isso sim é um desafio que você vai passar. Que mais que eu ia dizer? E o que me interessa, eu estou fazendo um MBA atualmente. Eu gosto muito também da parte administrativa estratégica, me agrada muito. Me agrada muito a parte de pessoas, também já fiz outros cursos de extensão de gerenciamento de pessoas. Então, assim, eu tenho direito e eu vou orbitando em torno dele, porque eu tenho essa necessidade, eu tenho esse apego em estar sempre perto dos assuntos que eu gosto. Com relação ao que a Gabriele falou, autoajuda, para mim é essencial.
essencial ter conhecido a meditação. Essencial, essencial para me compreender, para entender e para me fortalecer, porque muitas vezes as causas do terceiro setor, elas entram dentro de você e te atingem. Né? Aí eu vou dar um exemplo muito simples que vocês vão ver. Se vocês seguirem qualquer associação de animais que postem, vou dar o exemplo de um caso, da Luísa Mel. Existem inúmeras que fazem trabalhos belíssimos. Quando posta aquela foto, quando chega o animalzinho antes e o depois, eu quase tenho um negócio quando eu estou rodando no Instagram o feed olhando. Então, assim, muitas vezes, isso é só um exemplo, as causas sociais, elas entram dentro de você de uma forma que fica parece um fio condutor, que a Gabriele falou mesmo, mas é um fio entre você e eles. Então, é preciso você ter essa serenidade, esse discernimento até para dar a melhor condução naquilo que você vai tratar, porque o gerenciamento das emoções também é muito importante. A Gabriela falou que é budista da BSGI, eu também sou. E é muito engraçado isso. Não falando disso, mas eu não sabia, ela tinha falado na nossa reunião, e eu falei, legal, interessante, né? Mas eu também sou. Então, toda ação, eu acho que toda religião, toda filosofia de vida tem um princípio, tem alguma coisa para nos ajudar. Eu acho que isso também é importante também trazer para vocês que estudam em um mundo tão desapegado, em um mundo em que tudo é muito solto, né? Em que se perdem, a gente perdeu a tradição que existia entre os pais contarem para os filhos determinados mitos, determinadas coisas. Isso acontecia muito com os indígenas, né? Toda a parte histórica da coisa era passado de geração para geração. Então, eu acho que a gente perdeu um laço um pouquinho, a gente pode voltar a juntar, de passar para os filhos, de passar alguma coisa. Isso é muito importante, né? Coisas que as nossas avós passavam, nossa mãe. Então, eu acho que esse fio ele tem que ser fortalecido, nada melhor do que a religião, nada melhor do que o autoconhecimento. E se você me disser, não acredito nada disso, não acredito, né, em religião, sou ateu, não. Ok, mas você tem que se autoconhecer ao menos, né? Não estou aqui para pregar de religião, nem propagar nenhum tipo de benefício, cada um escolhe o seu caminho, mas você tem que se autoconhecer, você tem que gerenciar você antes de tudo. É aquele tal exemplo, né? A máscara de oxigênio cai no avião, o que eles falam? Para você colocar em você antes de tudo. Você tem um filho, você tem todo um pessoal que está do seu lado, mas se você não colocar em você, os outros também não vão saber colocar, e se você não colocar, não ter esse momento de respirar e falar, vai todo mundo ficar sem uma assistência. Se você não se cuidar, se você também não se blindar, você não consegue passar essa assistência para as outras pessoas. Então, a minha dica é para quem está se formando, amplie essa roda de conhecimento, sabe? Não fique só no direito, você pode orbitar em outras áreas, contabilidade é muito intrínseca com o direito, acho que a administração em outras áreas também se dá muitíssimo bem, e para quem acha que também a área de exatas e biológicas também funciona, beleza, cada um tem o seu caminho a seguir. Então, eu acho, assim como a Gabriele, assim como a Gabriela, assim como a Alê, a gente saia um pouco do eixo central, gente. Saia do eixo vertical. Sai desse plano cartesiano XY. Sai um pouco, vem para cá, desvia a rota um pouco. É isso que mantém todo um outro arcabouço que vai atrás. Acho que eu já até falei demais, mas a minha dica é transite por outras áreas, pessoal, vocês que estão se formando. É enriquecedor, vocês vão começar a fazer ligações na sua cabeça, assim, de várias outras coisas. Essa é a minha dica. Observatório do Terceiro Setor, sensacional. A Gabriele, eu vi que colocou algumas dicas. Existem cursos muito bacanas na USP também, como a Gabriela falou, tem que ir atrás, tem que se inscrever, tem que prestar prova se tiver para conseguir bolsa. Então, eu acho que esse é o caminho que eu vejo.
Eu estou vendo algumas perguntas, eu vou tentar sempre fazer, né, uma junção aqui, uma interligação, uma costurada nas falas. Mas eu acho que a gente não está falando demais, porque os participantes, eles continuam aqui com a gente, tá? A gente tem mais de 130 pessoas aqui, o que eu agradeço todo mundo até aqui, e a gente vai continuar. Eu não sei se vocês perceberam, quem está participando, que cada uma tem uma especialização diferente, e todo mundo atua aqui na área de humanas, tal. Eu, rapidamente, queria só dar um esclarecimento para quem está assistindo. Eu vi várias perguntas nesse sentido, que, assim, a grosso modo, de uma forma muito simplista, eu vou explicar para vocês o seguinte: o primeiro setor seria o poder público, tá? O segundo setor seria o comércio em geral, as empresas que visam lucro, as fábricas, o shopping, as lojas, as empresas de forma geral. O terceiro setor, ele é formado por instituições sem fins lucrativos, só que o terceiro setor, ele é muito rico, rico que eu digo em diversidade de assuntos. Então, quando a Renata traz a questão dos animais, tem muitas instituições do terceiro setor que tem como seu objeto estatutário a proteção dos animais. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a instituição onde eu trabalho, a gente tem uma parceria com uma instituição que tem como objeto estatutário a preservação dos primatas. Então, o que significa essa parceria? Nós somos instituição do terceiro setor, eles também, mas a gente, é como se a gente, como é que eu vou dizer para vocês? É como se a gente alugasse, não tem aluguel, uma parte do laguinho que tem lá da instituição para uma família de saguis. Então, é um termo de parceria. Eles vão lá, eles cuidam da família, os biólogos vão lá, tal. E a gente tem essa família lá, porque eles precisavam de um lugar para viver. E como a instituição que eu trabalho tem muito verde, a gente fez essa parceria, entendeu? A gente ajuda e eles também nos ajudam cuidando dos animais. Eu estou dando só um exemplo para vocês. Então, por exemplo, a instituição que a Gabriele fundou, ela tem como seu objeto trazer a cultura de paz dentro das instituições. E, com isso, ela faz vários projetos e programas e participa de dinâmicas, entendeu? A Gabriela, ela tem o escritório dela, mas ela atua de forma voluntária em vários coletivos, em várias frentes, que ela falou que nem ia falar para não esquecer de ninguém e deixar ninguém triste, entendeu? A Renata trabalha numa instituição que tem como a aprendizagem o seu carro-chefe. Então, a instituição que ela faz parte, que é uma instituição sem fins lucrativos, é contratada por muitas empresas, por exemplo, para conseguir completar a cota de aprendiz. Eu estou dando uns exemplos para vocês para dizer que é muito diverso. Eu trabalho numa instituição que tem um residencial de idosos. Existe contrato de prestação de serviço para a contratação desses serviços de hospedagem daquele residencial. Isso não significa que eu não sou do terceiro setor, eu sou sim, porque tudo que a gente recebe, ele reverte para o objetivo estatutário, que são muitos lá, que tem toda a questão social que a gente tem no Grajaú. Eu estou só trazendo, assim, a diversidade de coisas para vocês verem o seguinte, que mesmo a gente atuando no terceiro setor, a diversidade de assuntos, entendeu? Cultura também tem várias instituições do terceiro setor, né? Meio ambiente, como eu falei para vocês, várias instituições que comungam o direito das mulheres, que fazem movimentos, tal. Então, assim, o terceiro setor é rico. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por que a Alessandra está falando tudo isso? Porque veio muita pergunta, como cobrar, como ganhar dinheiro com isso. Você pode ser uma advogada contratada, uma pessoa CLT que trabalha dentro da instituição, como, por exemplo, eu e a Renata. Você pode fazer parte de uma instituição que faz projetos iniciativas dentro de outras instituições, como, por exemplo, é o caso da Gabriele, e você pode ser uma advogada, a Gabriela, que também atua fazendo palestras sobre a questão da violência, que pode ser cobrada ou não, dependendo do segmento, dependendo de quem vai chamá-la, tal. Você pode ser um advogado consultor, você pode ser um advogado contratado, você pode ser contratado, por exemplo, para fazer o estatuto social de uma associação. É só por aquele ato. O serviço advocatício, a assessoria jurídica de instituições do terceiro setor, ela funciona assim como as outras matérias. Você só precisa efetivamente
está empenhado, imbuído e comprometido em realmente tratar daquele assunto com bastante seriedade. Não dá para você pegar uma coisa e falar, ah, não, eu ajudo essa ONG aí. Não, não. Tem que fazer tudo direito, porque lá na frente pode vir muitos problemas. Eu costumo dizer, e disse até para as minhas colegas aqui, que o terceiro setor, ele é imbuído de pessoas que têm muito boa vontade, mas às vezes por inexperiência ou não ter o conhecimento adequado mesmo, elas vão deixando um rastro de destruição jurídica. Lembrando que a gente está aqui falando na Casa dos Advogados, um evento da OAB, e é por isso que eu estou usando esse linguajar. E aí você tem que dar orientações, por exemplo, direito de uso da imagem, tira a foto de uma doação. A pessoa que está doando, está tudo bem, você pode tirar essa foto, você pode postar essa foto, você pode publicar essa foto, você pode pegar essa foto e colocar no seu folder. Tem um jurídico aí por trás, tem um pensamento de advogado que vai respaldar aquela pessoa jurídica ou aquela pessoa física que está fazendo a boa ação. Então, você como advogado, você pode atuar em várias frentes. E eu estou falando todas essas coisas, tentando já responder várias perguntas aqui, né? A Aline Corrêa da Silva, por exemplo, perguntou assim, a Alessandra falou sobre termos que trabalhar para pagar boletos. Como funciona a questão de remuneração do terceiro setor no caso de ONGs e afins? É mais ou menos isso. Eu acho que eu consegui abranger aqui muitas perguntas nesse sentido. A gente, eu acho que, assim, esse webinar foi muito rico, a gente trocou muitas informações técnicas de vida, de engajamento, de todas essas palavras que estão na moda aí, que é tudo verdade mesmo, empatia, acolhimento, propósito, humanização. Vocês têm mais algumas perguntas? Vocês querem endereçar algumas perguntas para algumas das palestrantes? Vocês têm curiosidade de saber mais alguma coisa específica? Porque a gente está caminhando para a finalização, então eu vou deixar cada uma falar um pouco para finalizar o evento de hoje. E se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, se sintam à vontade. Gabriele, você quer fazer uma finalização, conversar, falar suas impressões e tudo? Aí a Gabriele fala, depois a Gabriela, depois a Renata. Eu quero deixar claro para vocês que eu sou tão correta que eu estou falando na ordem do folder, tá, gente? Ninguém está sendo beneficiado, tá? Ale, eu gostaria só de agradecer, eu acho que foi um papo muito bacana. E passou super rápido, né? Parece que não deu nem tempo da gente começar a engatar aqui a conversa. Então, eu queria me colocar completamente à disposição, não só de vocês, mas também de todas as pessoas que nos assistiram, para trocar ideias, para tirar dúvidas. Eu já tenho feito isso há muitos anos, desde que eu fiz a escolha de migrar para esse espaço, né, para ocupar esse espaço que eu acho que é super relevante e dá um propósito de fato muito diferente para a nossa vida. A vida parece que fica mais difícil, mas também fica mais simples. É contraditório, mas acho que vocês vão concordar comigo. Então, queria me colocar à disposição. Se vocês colocarem o meu nome e o nome da minha instituição, vão aparecer os meus contatos, então vocês fiquem à vontade para me inscrever. Vou ficar muito contente de responder. E gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade e até mencionar, Gabi, você falou da BSGI, eu tenho da Isaac Ikeda aqui na minha prateleira, leio um monte de livro dele. Em 2017, eu tive a honra de ser convidada pela Célia, que é uma amiga do meu coração, para fazer uma palestra sobre mulheres, sobre a questão do empoderamento individual e coletivo lá na sede da BSGI. Teve um show maravilhoso de tambor, enfim, uma memória que eu tenho guardada no meu coração, na minha alma, com muito amor, para você ver, né, Ale, como as conexões vão se costurando. Então, muito obrigada. Espero que a gente retome esses papos com muito mais frequência. Obrigada a todo mundo. Gente, eu não sei nem o que falar para vocês, porque a nossa reunião ontem já foi assim, uma palhaçada, essa é a verdade, porque a gente ria de tantas conexões. E aí hoje eu descubro que a Renata também pertence à BSGI,
que a minha xará Gabi também conhece, porque Dai Sacriquena é um filósofo humanista, então qualquer pessoa pode ter acesso à obra, ao que ele fala, não é religioso, né, Rê? Acho que é importante falar isso, não é religioso. Então, eu tô arrepiada, eu tô, acho que, reluzindo, acho que dá para perceber, porque foi o que eu falei aqui já várias vezes, quando você acredita no que você fala, no que você ensina, no que você trabalha, não tem como dar errado, né? Concordo com tudo que as minhas colegas falaram, uma fala complementou a outra, eu deixei o meu e-mail aqui nos comentários, mas também se jogar, né, nas redes sociais e tal, dá para achar minha página do meu escritório, vai ser um prazer poder ajudar vocês. Amei participar, representando a Comissão da Mulher Advogada da UAB São Paulo, em nome da doutora Cláudia Luna, nossa presidenta, eu agradeço essa oportunidade, que venham mais eventos com essa parceria, que possamos manter as conexões para dar seguimento nos projetos, porque assim, essa conexão, essas coincidências, né, são inexplicáveis. A gente atrai aquilo que a gente acredita, né? Então, e na própria BSGI a gente aprende que ouro atrai ouro, né? Então, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu aqui. Só posso agradecer, espero ter contribuído com vocês, tá bom? Um beijo enorme. Olha, gente, eu encerro a minha fala da forma que eu comecei. Eu sou muito grata e muito contente por poder estar aqui, por falar com vocês, né, pela lei que proporcionou também esse momento, junto com a doutora Ana, nossa presidente, as nossas duas palestrantes super convidadas que toparam de primeira conversar. Então, acho que não é coincidência. Eu acredito que exista, sim, uma união para que nós fizéssemos esse evento e que pudéssemos trazer aí para o pessoal que está nos assistindo, que teve a paciência de aguentar nós falando até agora, de nos prestigiar. Muitíssimo obrigada, vocês são muito bem-vindos, serão muito bem-vindas sempre. Eu estou à disposição, eu deixei meu e-mail, se alguém quiser também me chamar no LinkedIn, eu tenho LinkedIn. O que vocês quiserem que eu puder ajudar, eu também estou à disposição. Se quiserem conversar, se quiserem mais saber de mais algum insumo a respeito do terceiro setor, se estão em dúvida, eu falo com os olhos do coração, né? Eu brinco que eu não falo com sangue nos olhos, eu sou aquele emoji que eu tenho o coração nos olhos, porque eu faço com paixão, não com raiva, com sangue nos olhos, brincadeira à parte, mas eu tenho que fazer com paixão, eu tenho que acreditar, né? Senão descola de mim, não é... Eu estou muito contente mesmo, muito obrigada pela fala de vocês, muito obrigada por estar aqui, a lei, sem palavras, muito obrigada mesmo, estou muito contente de coração. Acho que é isso, minha gente. Deixa eu fechar. Verdadeiramente, eu quero falar para vocês que eu estou bem emocionada, porque eu acho que no momento de pandemia que a gente vive tantas sensações e tantos sentimentos, tem algumas coisas que me fazem acreditar, sabe? E na segunda-feira, quando a gente fez essa reunião preparatória, eu estava me questionando de algumas coisas, porque a gente sempre se questiona, né, a vida. E aí, quando a gente se encontrou, eu comecei a ver essas conexões, eu falei, não, é isso, eu sou isso, é esse o caminho, é isso aqui. E para quem está assistindo, para quem está estudando e para quem se interessa, o mundo do direito também é sentimento, tá? Também é conexão, é flexibilidade, é conexão, é vivência, é aprimoramento, é sim, independente da religião, é a espiritualidade que eu digo, esse se conhecer, você tem que ter alguma base, porque você vai lidar com o mundo, e o mundo tem muitos problemas, e o mundo tem muitos desafios, a gente lidar com muita coisa. Eu, antes de trabalhar na instituição que eu trabalhava, eu confesso para você que eu trabalho, eu confesso para vocês que eu não sabia de doença senícia, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. E a experiência que eu tenho, ela modificou completamente o meu comportamento com as pessoas da minha família mais velha.
Eu sou respeitosa, eu respeito tal, mas essa coisa da qualidade dos encontros, eu aprendi aonde eu trabalho, que é uma instituição do terceiro setor. A qualidade dos encontros, de você encontrar com os seus pais, com os seus avós, com os seus tios, com pessoas que, na verdade, te deram a vida. Eu tô sendo sentimental, mas eu tô falando que é um aprendizado do meu trabalho como advogada, certo? Por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Da qualidade dos encontros, a gente não sabe o dia seguinte, a gente não sabe o que vai ser, e nesse momento de pandemia, esses sentimentos, eles estão aflorando em todo mundo, a gente sabe, todo mundo sabe, mas parece que a gente fica, meu Deus, mas até quando vai isso? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, e esses encontros desse tipo, encontros que são, na verdade, um evento profissional, gente, da OAB, e a gente vê essa conexão, essa coisa... Aqui tem amor, e não é da boca para fora, aqui tem conexão, a gente acredita no nosso trabalho, a gente acredita na transformação do ser humano, seja em qual segmento que for, e a gente também quer acreditar do fundo do coração que a gente tenha feito a diferença na vida de vocês hoje, que a gente tenha tocado o coração de vocês para uma advocacia diferente, uma advocacia com propósito, alguma coisa que você faça, que você acredite naquilo, que você se envolva naquilo, porque o dinheiro, como diz a Gabriela, é consequência. Ele vai vir, entendeu? Muito obrigada a todos. Agradeci imensamente, Renata, por ter trazido essas duas Gabis maravilhosas, a Gabriela e a Gabriela. Muito obrigada por hoje, por todo mundo. Quero agradecer a nossa presidente, o nosso novo abraço. Quero mais um abraço bem apertado virtual. Quero agradecer a nossa presidente, Ana Carolina Carreño, de ter proporcionado hoje isso para a gente, essa possibilidade de encontro, esse evento. Era um evento que a gente estava idealizando há um tempo, mas não acontecia, tinha desencontro, e na verdade eu estou chegando à conclusão que não tinha que acontecer, tinha que acontecer esse evento com essas pessoas para ter essa conexão, para a gente também poder levar essa conexão para vocês. Espero verdadeiramente que todo mundo tenha gostado, e eu também fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Espero que o bichinho do terceiro setor tenha chegado em todo mundo que nos assistiu. Muito obrigada, gente. Boa noite. É com imensa gratidão que eu encerro o evento de hoje, viu? Muito obrigada.